Fala aí, filhos de Diguinho, vocês estão bem, né? Galera, eu sou o Lessa e sou o apresentador e ADM de todas as páginas de mesmo nome, Eterno Pavilhão. Vamos embora pro vídeo, galera? Galera, hoje, 30 de novembro de 2020, o Fluminense encara o Red Bull Bragantino no Maracanã, às 20 horas. Esse jogo tem transmissão do Sport TV e dos canais Premier. O jogo fica a cargo, na transmissão, por Luiz Carlos Júnior, comentários de Pedrinho e PVC via vídeo. Esse jogo vai ter a arbitragem de Diógenes Andrade, do Espírito Santo, e de dois assistentes, também do Espírito Santo, Fabiano Ramírez e Wanderson Zanotti. No VAR nós temos o Caio Marques Vieira, do Rio Grande do Norte. Galera, um trio de arbitragem que nunca pitou jogo do Fluminense, nunca fez jogos do Fluminense, o Caio Marques já fez do VAR. Temos que tomar cuidado tendo em vista de tudo que aconteceu no último sábado em relação ao VAR. O São Paulo tem que levantar a mão aí e agradecer, hein? Às vezes reclama, mas agradeça em São Paulo. Mas galera, como a gente sabe que o Fluminense dificilmente é ajudado, geralmente o VAR ou rouba ou faz justiça, dificilmente o Fluminense tem alguma ajuda em relação ao VAR, vale a pena ficar de olho, ainda mais do que é um árbitro que a gente nunca viu apitando o jogo nosso, não tem nenhum tipo de histórico dele apitando o jogo do Fluminense, não deu para buscar nada em relação a isso. Esse jogo é um jogo perigoso? É um jogo perigoso. O Fluminense vem cheio de desfalques. O Fluminense chega para esse jogo com 11 desfalques. 9 por Covid e 2 por lesão. Os 2 por lesão são Iago e Fred, né? Os casos de Covid que estão fora por Covid são eles: Digão, Muriel, Danilo Barcelos, Yuri, Hudson. Aí você tem em transição, mas que já não foram relacionados, você tem Nino, Michel Araújo e Egídio. Egídio hoje vai estender até um pouco mais, porque, se eu não me engano, a filha dele, recém-nascida, apresentou sinais de Covid, então ele deve ficar mais um tempo fora para poder acompanhar melhor com a família. E desejamos melhoras aí, Egídio, para você, para toda a sua família. Valeu, irmão. Tamo junto. A gente aqui fala do futebol, mas a gente tem que lembrar sempre da parte do ser humano. Saúde, melhoras, tamo junto. Rapaziada, vamos falar do time que vai para campo. O Fluminense hoje vai ter uma série de mudanças. Jogador improvisado, jogadores que nunca foram para campo como titulares do Fluminense, jogadores que nem sequer vinham sendo relacionados e estão para jogar. Mas vamos lá. O Fluminense mantém a estrutura tática, não muda, vai jogar no mesmo padrão. O Adair Helma não abre mão de jogar da forma que ele acha, e mesmo que isso venha a trazer uma perda técnica para o time, algo assim. Não, ele não muda, ele vai continuar com o mesmo esquema e se virou para dar jeito devido às ausências. Então vamos lá. Provavelmente vai estar do lado de cá o campinho que eu vou colocar aqui para vocês acompanharem. O Fluminense tem algumas pendurados também vou estar sinalizando aqui no campinho, mas basicamente a escalação é essa. A escalação que deve ir para campo na noite de hoje é essa: Marcos Felipe no gol, Lucas Claro, o Matheus Ferraz compõe a dupla de zaga. O Lucas Claro e o Matheus Ferraz compõem a dupla de zaga. Calegari e Igor Julião improvisado no lateral direito. Vamos ver o que isso vai dar. Igor Julião, um jogador que está pendurado, ou seja, se tomar um amarelo hoje fora da sua posição, o Fluminense vai ter que se virar para arrumar um lateral esquerdo. Porém, Calegari não tem nada de pendurado. A zaga do Fluminense não está pendurada, Calegari não está pendurado, só o Igor Julião ali do setor defensivo que está pendurado. No meio de campo nós vamos ter André, que está pendurado, fazendo as vezes de primeiro volante, o Martinelli fazendo as vezes de segundo volante, e mais centralizado à frente dos dois, temos Nenê na parte de criação. Aberto nas pontas, temos o Luca pela direita e temos o Wellington Silva na esquerda. Na frente, centralizado como centroavante mesmo, jogando errado, a gente sabe que ele não rende por ali, nós vamos ter o Marcos Paulo. Galera, esse Fluminense que vai a campo é um Fluminense teoricamente mais leve, por ser mais novo, porém um Fluminense que ainda não se sabe o que esperar dele. Você tem o Igor Julião fora da posição, o Igor Julião já não rende na posição dele, fora da posição dele, com dois jogadores de meio de campo que não vinham sendo relacionados, que não vinham jogando com o time profissional. A gente não sabe qual vai ser o entrosamento, como que vai ser as transições, e muito menos como é que vai funcionar a cobertura nos setores de marcação. Então a gente pode esperar muito, mas também pode se ver numa sinuca de bico durante o jogo, dependendo de como o RB Brasil venha montado para jogar contra a gente. O RB a gente vai falar um pouco mais pro final. Mas
Coisas aqui desse time que me incomodam, coisas que a gente sabe que já não deu certo na última partida. O Marcos Paulo não é centroavante, ele não pode jogar ali. E o Luca vai jogar mais uma vez engessado ali pelo lado direito. Lembra lá no início do ano, quando o Nenê jogou ali engessado e todo mundo falava, o Nenê não rende, o Nenê não rende. Aí vem o Odair falar, não, o Nenê ele não joga pelo lado direito. Ele acaba caindo por ali algumas vezes. Não, você já via na escalação do Fluminense que o Nenê estava jogando do lado direito, se mantinha engessado do lado de lá e ele não rendia de jeito nenhum. Tanto que depois o Nenê passa a jogar centralizado e se torna artilheiro da temporada do Fluminense, artilheiro da temporada do artilheiro do ano. E assim vai. Só que agora está acontecendo a mesma coisa com o Luca. O Luca teria sua estreia como titular totalmente apagada se não fosse aquele maravilhoso gol olímpico lá contra o Internacional que acabou ajudando a nos dar a vitória. Ele teria a partida totalmente apagada, até porque ele seria substituído logo depois, antes de bater aquele escanteio, acabou não indo, foi lá, bateu e fez o gol. Mais uma vez ele vai jogar naquela posição, não acho que seja a posição correta. Talvez o Marcos Paulo devesse ir ali para a ponta direita, já que apesar de ser uma posição que não é muito a dele, é uma posição de criação, é uma posição que você pega, vai para dentro do adversário e consegue descolar um passe, um cruzamento. Eu acho que seria mais a dele. E o Luca jogar mais centralizado. A gente percebe que o Luca tem um bom passe, o Luca tem uma boa finalização, até melhor que a do Marcos Paulo. E o Luca consegue fazer aquela de 1-2 com o Nenê, coisa que o Marcos Paulo não consegue. Parece que ele é meio travado, alguma coisa assim. Porém, o nosso técnico Odair Hellmann preferiu essa escalação, vamos torcer para dar certo e que o Fluminense vença. Galera, é isso. Sobre o Fluminense, é esperar dar certo. Galera, falando aqui um pouquinho também de Martinelli e de André. O André ele já jogou com o time profissional, se eu não me engano, 3 vezes esse ano. Começou em titular em um jogo e entrou em mais 2 durante a partida. O André ele é um jogador promissor, é um jogador que vinha sendo integrado ao elenco sub-23. E tem o Martinelli também, que é um garoto que se mostra muito promissor, considerado uma das joias de Xerém, que faz a sua estreia hoje no meio de campo do Fluminense. Martinelli ainda não tinha sido aproveitado na temporada, porém hoje faz a sua estreia logo como titular, pelo menos é no Maracanã. É um jogo daqueles considerados um pouco mais fácil para nós que vemos em perspectiva de torcedor. É um considerado um pouco mais sem pressão. A pressão existe porque o Fluminense tem que ganhar esse tipo de jogos dentro de casa. A pressão existe pelo resultado. Mas digamos assim que não é um jogo de tanta exigência se não fossem as ausências. Se torna um jogo perigoso, porém a gente acredita na nossa capacidade em Xerém. Hoje nós temos aqui, se eu não me engano, somente 3 jogadores não são de Xerém no time principal. Somente 3 jogadores, são eles: o Lucas Claro, o Matheus Ferraz, o Luca e o Nenê. Minto, são 4 jogadores. A gente tem 4 jogadores que não atuaram pelo Fluminense na base. Muito interessante isso, é um time mais novo, é um time mais rápido, assim se espera, né? Vamos torcer para que nesses dias de treinamento eles tenham adquirido o entrosamento ideal. Rapaziada, se faz muito importante que jogadores como André, Martinelli, Calegari e até mesmo o próprio Igor Julião jogando fora de posição se destaquem muito nessa partida. Por quê? Porque o Fluminense não pode ficar refém de jogadores como Dodi, que saíram agora no meio da temporada, lesões como as de Hudson, como as de Iago. O Fluminense precisa ter opções. E esses jogadores se destacando, eles geram opções para o nosso técnico. E logo hoje, um adversário teoricamente mais fácil, a gente precisa muito que estes jogadores se destaquem. Esses jogadores que eu digo, jogadores que vêm da base, os jogadores mais novos, que estão sendo integrados agora. O próprio Igor Julião, ele pode sim se tornar uma boa opção, desde que ele queira. Lembrando que os melhores jogos de Igor Julião na carreira, se eu não me engano até aquele de 2013, ele joga na lateral esquerda e joga bem. O Fluminense termina um ano jogando com o Igor Julião na lateral esquerda, que é o ano de 2013. A gente chega a fazer uma boa partida contra o Bahia, e se a gente não ganha aquele jogo contra o Bahia lá, se eu não me engano o jogo não foi na Fonte Nova, mas no estado da Bahia, a gente ganha e consegue se livrar daquele rebaixamento quase certo também em 2013, praticamente certo, se não acontece o caso Everton lá com a Portuguesa. Mas galera, o Fluminense necessita muito que esses jovens brilhem no dia de hoje. Galera, falando um pouquinho de Red Bull Bragantino, o time eu vou deixar aqui do lado para vocês darem uma olhada. É um time que não está olhando tão mais para a parte de baixo da tabela. É um time que vem se destacando, vem galgando posições. É 14º na tabela até no dia de hoje. É um time que tem os seus atrativos também. É
é um time perigoso, principalmente no contra-ataque. O Fluminense já sofreu com o Red Bull Bragantino jogando fora, jogando lá, e pretende que o Fluminense não sofra mais. Porém, a gente tem que destacar alguns pontos positivos. Esses pontos positivos são Aderlan, são Lucas Evangelista, Claudinho e Ítalo. Um jogador, até o próprio Arthur também é um jogador que vem se destacando. Lembrando que no dia de hoje eles tiveram aquele goleiro Júlio César, ex-goleiro do Corinthians, aquele carequinha. Ele é o goleiro reserva da equipe, mas ele apresentou um quadro de Covid e foi afastado no dia de hoje. Isso é, o Fluminense deveria redobrar os cuidados ao enfrentar o Red Bull Bragantino, para que outros atletas da sua equipe não venham a contrair essa doença, já que se sabe que toda vez que algum clube enfrenta alguém que acabou de ter um caso de Covid, essas duas equipes logo vêm a ter um surto. Esse protocolo ayzinho da CBF não serve de nada. Vocês entenderam, né? Não tem servido de nada, porque toda equipe que vem enfrentar um time que teve algum surto antes ou que teve algum jogador retirado da partida alguns dias antes, logo depois, pode ser coincidência? Pode ser coincidência, porém, vem acontecendo. Eu vou deixar, mais uma vez vou deixar a escalação aqui do lado para vocês darem uma olhada. Eles não têm jogadores pendurados, isso pode dar uma certa leveza na marcação deles, às vezes abrindo até mesmo para chegadas mais duras. Então o Fluminense precisa tomar cuidado com o Red Bull Bragantino, assim, cuidado que não tomou lá, né? Lembrando que o Fluminense toma um gol no primeiro minuto, beleza que consegue empatar na sequência, mas faz uma partida pavorosa e perde a partida por 2-1 no jogo da ida do primeiro turno. O Fluminense hoje tem tudo para vencer o Red Bull Bragantino, o Fluminense precisa e o único resultado admissível é vitória. O Fluminense tem que vencer. O Fluminense continua olhando para cima na tabela. Hoje o Fluminense é 7º colocado, ele não vai ser ultrapassado por ninguém, porém se ele perde hoje, fica mais distante a luta para a gente que quer chegar direto na fase de grupos da Libertadores, quiçá sonhar por um título. Queria deixar um recadinho aqui para você, já estava esquecendo. Eu vou deixar um link aqui embaixo, ele é da 1xBet, parceira oficial aqui do canal e da página do Instagram lá do Eterno Pavilhão. Vou deixar um link aqui com vocês e um códigozinho promocional para quando vocês entrarem lá, mostrarem para eles que vocês estão participando, que vocês chegaram lá aqui pelo canal Eterno Pavilhão, a nossa nova parceira, a 1xBet. Galera, muito obrigado, não se esquece de deixar seu like, não se esquece de se inscrever no canal, por favor, ajuda demais e compartilha esse vídeo. Lembrando mais uma vez, vou deixar o linkzinho aqui da 1xBet, casa de apostas mundialmente conhecida e que vocês deveriam lá dar uma conferidazinha. Vou falar só uma coisinha para vocês, o Fluminense está pagando bem, mas tem outros lotes lá de apostas, vocês podem apostar quem vai fazer o primeiro gol, se o primeiro gol sai no primeiro tempo, sai no segundo, tem várias opções de apostas lá. Mas mesmo que vocês não forem apostar ou algo do tipo, clica lá só para vocês verem como funciona, só para saber que vocês saíram aqui do canal Eterno Pavilhão, mas valeu, obrigado. Galera, não se esquece, deixa o like e compartilhe, não custa nada. Valeu, galera, eu sou o Lessa e encerro por aqui. Flusão, seleção do Flusão. Olha, papai. Flusão, seleção do Flusão.